Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, compartilhando desse momento maravilhoso da leitura da palavra do nosso bom e fiel Senhor. Ele que nos orienta dia a dia, passo a passo na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Que você sabe que através da palavra dele nós aprendemos, nós somos orientados nesse caminho que o Senhor quer que nós andemos, não é verdade? E vamos que vamos, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de comentar os nossos comentários. Se você não lê os comentários, leia. Tem comentários aí fantásticos que nos abençoa também através dos comentários muitas pessoas e também nos motivam, né, para estar continuando cada vez mais e mais e mais. O seu amém, o seu like, o seu rostinho feliz me motiva a estar aqui, não importa o que você comentar, importa você estar comentando aí no nosso canal. E vamos divulgar esse canal, vamos divulgar, certinho? Vamos que vamos, dá seu like, não esqueça de, entrou, visualizou, começou a ouvir, já dá o seu like e bora pra frente, termina de ouvir. Não fique sem ouvir nenhum dia, gente, a palavra de Deus, sem lê-la. Leia todos os dias. Veja se seu nome está nessa lista. Daniele, Leila, Midian, Eliene, Adélia, Cleusa, Cirene, Ruth, Carmen, Fátima, Paulinha, Hilda, Selma e Elza. Seu nome não está? Então você ainda não está concorrendo ao próximo sorteio, tá bom? Então verifique lá, no dia 1º nós passamos as orientações para participar do sorteio e nós vamos fazer o sorteio breve, tá bom? Então vamos comigo aqui para a leitura. Hoje, fevereiro 14, né? Amanhã já é a metade do... Não, hoje já é a metade do mês, né? Hoje, esse mês tem 28 dias, nós já estamos na metade do mês. Então vamos que vamos. Nós vamos ler Êxodo do capítulo 37, versículo 1 até o capítulo 38, versículo 12. Eu estou dando uma olhadinha aqui, porque como o Êxodo são só 40 capítulos, amanhã a gente já encerra o livro de Êxodo, né? E já começamos Levítico no próximo dia 16. Que legal, né? Vamos que vamos então. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado, ou 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar de expiação, de ouro puro. Media 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa, de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa.
Fez essas varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saíam 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos tinha 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, e cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Depois, Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados na mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Em seguida, preparou o óleo sagrado da unção e um incenso perfumado, usando as técnicas de um perfumista. Usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze. Depois fez os utensílios do altar: baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar debaixo da borda. Fez 4 argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas, dos dois lados do altar, passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. Bezalel fez a bacia de bronze e o seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Bezalel fez ainda o pátio, que era fechado com cortinas e linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento. Nossa, grande, hein, gente? E eram penduradas em 20 colunas, apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas, apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento
e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das cortinas tinha uma base de bronze, e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata, e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas da divisória do pátio. Era pendurada em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, o santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído, e Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Oholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão, perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Num dos comentários, a nossa irmã Leila colocou, esses 2 homens foram os que sobressaíram, tinham 40 homens ajudando ali nesse trabalho, de artesão, mas só Bezalel e Aholiabe foram destacados, Isso porque eles lideravam os demais e também eles eram escolhidos por Deus, com certeza por fazerem com esmero a obra, O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de 1 beca, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens de 20 anos para cima. Para fazer as 100 bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna, foram necessários 3.500 quilos de prata. 3.500 quilos de prata. Cerca de 35 quilos para cada base. Os 20 quilos de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e argolas e para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas à entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas, nas quais era pendurada a cortina da entrada do pátio, e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. Muito trabalho, mas deve ter ficado muito lindo, Imaginamos que por ter sido Deus ditado tudo como deveria ser feito, com certeza era maravilhoso demais. Mateus 28, de 1 a 20. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, primeiro dia da semana, veja porque nós começamos a reservar para o Senhor o primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, veja aqui, depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Então, a gente busca o Senhor no domingo por conta de ser o dia que ele ressuscitou, E todos os domingos, ao ir para a igreja de manhãzinha,
É isso que a gente tem que trazer à memória, né? A ressurreição do nosso Senhor. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Olha aí, mentindo, né, gente? Que loucura, loucura, loucura. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até o dia de hoje. Então, na realidade, os judeus não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador. Por isso, os judeus ainda aguardam o Messias. Porque Jesus, para eles, não foi o Messias, porque eles aguardavam um Messias político, né? Alguém que fosse resolver os problemas que eles estavam enfrentando politicamente, né? Seria um guerreiro, um lutador, um rei que viria mesmo para defendê-los politicamente. No entanto, Jesus veio para fazer o resgate espiritual, né? Salvar eternamente. Mas eles não entendem Jesus como seu Salvador, né? Os judeus mesmo não... Alguns que nasceram na Judéia creem em Jesus, mas aqueles que são da religião judia, né, judeus, eles não creem em Jesus como seu Salvador, tá? Até hoje eles ainda aguardam o Messias. E seguem esse Velho Testamento à risca aqui, né? Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Só lembrando que também hoje nós estamos encerrando Mateus e amanhã nós começaremos Marcos, né? Também hoje, não, desculpa aí, gente. Hoje nós estamos encerrando Mateus e amanhã nós encerraremos Êxodo. Salmo 34, de 11 a 22. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Refreie a língua de falar maldades. Você levantou a mão aí também, né? Então agora escuta. Escuta aí. Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro
Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Oh, maravilha, hein? Pois o Senhor protege os ossos dos justos, nenhum sequer será quebrado. Isso aqui também é uma profecia para Cristo, né? Quando ele foi morto, nenhum osso seria quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam os justos serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Glória a Deus, né? Provérbios 9, de 9 a 10. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Louvado seja Deus, né? Que Deus possa nos abençoar e que nós tenhamos prazer em sermos admoestados, orientados, porque quem tem prazer nisso é sábio, né? Quando nós somos orientados, admoestados, confrontados, muitas vezes é Deus nos abençoando aí, para que a gente acorde para a real, não é verdade? E aí, você quer ser próspero? Gostou daquele que eu levantei a mãozinha ali, né? E eu fiquei pensando seriamente, olha aqui, ó, quem deseja ter uma vida longa e próspera? Aí vem a lista, né? O que nós temos que fazer? Vamos buscar essa vida próspera e longa? Vamos buscar ela? Então, siga aquelas orientações ali em nome de Jesus. Amém? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, como está na Bíblia, mas eu quero me incluir aí o nosso pensamento. E aí, se você já decorou, deixa aí nos comentários, eu já decorei o versículo. Onde está escrito? Filipenses 4:8, muito bem. Então, gente, Deus é bom e justo, Deus é fiel e bom, Deus é bom em tudo, Deus é bom, fiel, Deus é bom e justo, Deus é bom e tremendo e soberano em todas as coisas. Deus é bom, com certeza. Vamos?